empresas familiares, combinado com os pais, se sobrepõe às regras da empresa? Parece uma questão esquisita, mas é muito mais comum do que a gente pensa. Nas empresas familiares, pais e filhos comumente trabalham juntos e muitas vezes em áreas diferentes, mas os filhos pensam que eles combinam algumas coisas com o pai, como por exemplo, pai, esse final de semana eu vou viajar com meus amigos e aí eu vou negociar o meu horário de trabalho para que eu chegue um pouco mais cedo, emende o horário de almoço e saia mais cedo da empresa para curtir o final de semana. O pai disse, tá. O pai não tece nenhum comentário. O filho, muitas vezes, chega na empresa. Às vezes, nem combina com o gestor da área ou com os outros parentes que estão implicados na gestão, sai mais cedo e vai embora. Na semana seguinte, quando a empresa questiona, o que é que ele diz? Combinei com meu pai. Como se ele achasse que o fato de ter combinado com o pai, de ter tratado com o pai, discutido com o pai, está tudo certo e que ele pode seguir em frente. Eu falei de uma questão pessoal, mas muitas vezes a gente vê em questões do trabalho. O filho quer promover uma mudança e às vezes por dificuldade de conversar com o gestor ou de conversar com outros parentes que não tem tanta afinidade ou porque vai ser difícil de convencer, ele resolve conversar com o pai numa mesa de almoço, numa mesa de jantar e no final de semana e achar que a partir daquela conversa, muitas vezes informal, ou seja, na maioria das vezes informal, ele já pode levar para a empresa e não precisa mais tratar com ninguém. Está tudo certo e combinado. E aí surgem os problemas, surgem as dificuldades e muitas vezes, quando se vai conversar com aquele sucessor em questão, aquele herdeiro em questão, ele diz o seguinte, mas eu combinei com meu pai. Bom, é bom deixar claro para esses profissionais que combinado com o pai não está combinado com a empresa. E isso pode gerar conflitos e desgastes sem nenhuma necessidade, sem considerar que o herdeiro ainda fica com a imagem de insubordinado, que não respeita as regras da empresa. Isso gera muito mais problema do que solução. Não pense ele que fazer esse atalho e tratar com o pai e resolver aquela questão naquele ponto é uma melhor solução. Pelo contrário, ele resolveu um problema criando outro. Então, para os filhos fica esse alerta. Para os pais, diante de uma conversa como essa, pode comentar, pode dizer que concorda ou que não concorda, mas recomendar e lembrar o filho que ele tem que conversar com os demais, seja ele o seu gestor, seja ele outros tios, primos que estão na empresa.